Pais queridos. Amém. Boa noite. Tem alguns que eu consegui já dar um beijo, tem alguns que eu não consegui dar um beijo. Quero transmitir o abraço do Jorge. Ele não está aqui hoje porque ele viajou com a Ágape, ele está em Curitiba, lá no Bola de Curitiba, ministrando lá. Tá bom? E avisar mandar um abraço do pessoal do Capão para vocês, que mandaram um beijão, um abração. Gostam muito de vocês. Estão transmitindo um abraço deles também, né? E o meu também. Espera só um pouquinho. Uma mão no gato, outra no peixe, não funciona. Então, é um beijo geral do Jorge, do Capão. Meu também, para quem eu não dei beijo, para quem eu não dei abraço, sinta-se abraçado e beijado. Amém? E eu queria dizer assim, eu fico muito feliz de não ter estado aqui. Pode soar estranho isso, mas não levem para o lado negativo, porque eu não tive chance de ouvir o que os pregadores falaram aqui. É por isso que eu fico alegre, porque eu não tive chance de ouvir o que eles falaram. Eu não sei o que o Gilberto ministrou. Eu até perguntei para os meus meninos, mas alguma coisa assim, mãe. Puxa, ajudou muito. Que o Samuel falou, mais ou menos isso, mãe. Não, mãe, nem ouvi. Estava no cultinho, não ouvi. Aí eu fui vasculhar na internet para ver se eu conseguia. Falei assim, deixa eu pegar o ritmo, já que nós estamos na campanha dos frutos e é essa a temática. Deixa eu pegar o ritmo. Cadê que a internet deixa eu assistir? E clica nos vídeos e eles não funcionam. Clica nos vídeos e eles não funcionam. Eu falei, bom Deus, eu vou que vou. Então, eu estou entendendo o seguinte, que o que eu falar, ainda que soe repetitivo, é um sinal de que Deus está falando com vocês. Eu creio nisso firmemente, que é um sinal que Deus vai estar falando com vocês, ainda que eu repita alguma coisa que alguém já falou. Amém? Para não dizer que eu não vi nada, eu vi o esboço que o Gilberto mandou, que eu segui, e um comecinho da pregação do Samuel, que a Lúcia mostrou para mim hoje, que ele leu Atos. Eu sei que ele leu Atos. Tudo que eu sei é isso. Amém? Então, se soar repetido, se eu falar de novo alguma coisa que algum ministrador já falou, entenda, Deus está falando com você. Porque eu não sei o que eles ministraram. E é por isso que eu fico alegre, porque vocês vão saber que é Deus falando, não é a Shirley, não é mais um pregador aqui falando. Porque, às vezes, a gente ouve os pastores falarem um domingo, falarem outro domingo, e aí saem algumas coisas repetidas e vocês pensam que a gente combinou. E, muitas vezes, a gente não combinou. Saiu aquilo, porque é o Espírito Santo falando. Amém? O tema hoje é por que é importante frutificar para Deus. E eu fiquei meditando sobre esse assunto. E de meditar em fruto, em comer fruto, eu comecei a olhar e falei assim, puxa, às vezes passa desapercebido para a gente, né? O que Adão e Eva comeram? Um fruto. E olha tudo o que aconteceu porque eles comeram um fruto. Eu também comecei a observar que a gente, às vezes, passa desapercebido. É uma coisa que vai rodando tão corriqueira na vida da gente. Come maçã, come isso, come aquilo, e a gente vai passando desapercebido em algumas coisas. E a gente não percebe que fruto é, muitas vezes, resultado de relacionamento. Quer ver? Eu passei no vestibular. É fruto do quê? Do estudo. Eu me relacionei com quem para produzir o fruto do resultado de passar? Eu me relacionei com quem? Com os livros, com o estudo, com a faculdade. Então, eu tive um relacionamento com a faculdade para ver um resultado. Qual o resultado? Frutos. Então, fruto sempre envolve relacionamento.
sempre envolve convívio. O fruto ele não flutua em volta da árvore. Alguém conhece algum fruto flutuador? Eu não conheço. Se alguém conhece, aí pode contar para a gente esse uhu da natureza. Eu não conheço. Então, todo fruto está relacionado a uma árvore. É interessante também que esse fruto que Adão e Eva comeram, ele produziu morte. Mas tinha uma outra árvore lá no jardim. Quem comesse daquela outra árvore ia ter o quê? Vida eterna. Quem comesse da outra árvore teria vida eterna. Quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal teria o quê? Morte eterna. Aliás, um detalhe. Não tente comer o bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mata também. Então, pede sempre para o Espírito Santo te mostrar, porque não interessa o que vem dessa árvore, é morte. Se é bom ou se é mal, é morte. Mas tem uma árvore que é a árvore da vida eterna. E quando eu comesse dessa árvore, eu teria vida eterna. Se vocês forem ler Gênesis, vocês vão ver isso. Eles foram expulsos do jardim para não comer da árvore, porque eles viveriam eternamente. Deus falou, vou pôr anjos aqui, vou tirar eles do jardim para que não peguem da árvore da vida e vivam eternamente. Quem, ao longo da palavra de Deus, diz assim, se você vier e comer de mim, você tem vida eterna? Jesus. No discurso mais ousado, no discurso mais atrevido de Jesus, que causou mais confusão, porque os discípulos dele mesmo falaram duro esse discurso, quem pode ouvir? Ele falou assim, se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês vão ter vida em vocês mesmos. Eles entenderam comer literal. Do que Jesus estava falando? Ei, se você estiver envolvido comigo, se você estiver se relacionando comigo, vai produzir um fruto em você. E esse fruto é vida eterna. Mas espera aí, se Jesus é vida eterna, quem é que produz morte? Não precisa ter medo de dizer o nome dele. É Satanás. É esse mesmo. Quem é que veio roubar, matar e destruir? Não é ele? Então, o que Adão e Eva escolheram se relacionar com quem? Com Satanás. Para produzir o quê? Morte. Então, o negócio lá foi sério, não foi pouca coisa. Eles escolheram não se relacionar com Cristo. E o resultado veio, morte. Mas Deus é incrível. E, mesmo assim, Ele ainda foi atrás da humanidade. Então, por que é importante eu produzir frutos? Tem alguns itens aqui que eu selecionei. Primeiro de tudo, porque seremos conhecidos pelo fruto que dermos. Então, por que é importante eu produzir frutos? E eu vou pedir a vocês, vão até o fim da ministração, porque ela vai ter uma sequência. Senão, vocês vão pegar só o começo e vão achar que a coisa anda só para um lado. Tá bom? E aí eu não posso me responsabilizar, porque você vai ouvir pela metade. Ok? Vamos supor que eu dissesse assim, Álvaro, tem um espinheiro ali, ó, pega uma uva para a gente. O que você ia falar para mim, Álvaro? No espinheiro, pegar uva? Com luva, quem sabe, né? Eu acho que, se pedissem para mim, eu ia dizer, olha, não tem uva no espinheiro. Não dá para pegar uva ali, Shirley. Olha, espinheiro produz espinho, videira produz uva. Eu acho que eu ia ficar tentando explicar para a pessoa. Não tem como uma árvore
produzir espinho e ser uma videira, ou uma videira ser um espinheiro? Não tem como, é incompatível uma com a outra. Espera aí, eu pulei aqui. Não, não pulei, está aqui mesmo. Abre a sua palavra em Mateus 7, 16. Mateus 7, 16. Aí diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querido, como Jesus disse que alguém seria conhecido? Pelas obras dele? Expulsa demônio, profetiza pelos dons que ele manifesta? Não. Jesus disse que seria conhecido pelos frutos que produz. Então, espera aí, se eu posso conhecer o falso profeta pelos frutos que ele produz, e eu vou dizer para você, para ver o fruto de alguém, eu tenho que conviver com essa pessoa. Eu não consigo ver um fruto de uma pessoa se eu passo só no domingo aqui com ela, cumprimento e não vejo mais. Eu não posso avaliar o fruto do Valdomiro. Não estou lá com ele. Sei o que falam, sei o que eu vejo na televisão, sei o que eu avalio mais ou menos. Não posso avaliar o Edir Macedo. Moro com ele? Congrego na igreja dele? Posso avaliar o Silas Malafaia? Não. Não tenho como fazer uma avaliação, porque fruto é uma coisa que aparece o quê? No convívio, no dia a dia, no relacionamento. É ali que eu vou saber realmente o que é o quê. Antes disso, é muito difícil avaliar, porque eu posso olhar uma situação e falar assim, não, isso está tudo errado, mas eu não parei para perguntar por que tomou tal decisão. Outra coisa que eu não posso usar para avaliar. Olha como aquele irmão profetiza. Olha, ele manda os demônios vão embora. Jesus afirmou aqui que esses camaradas mandavam os demônios embora. Posso avaliar alguém pelos dons que tem? E deixa eu contar uma coisa para vocês que é muito curiosa, mas, ao mesmo tempo, mostra maravilhosamente a natureza do nosso Deus. Satanás não perdeu os dons que ele tinha. Ele é um ser espiritual, ele continua com as habilidades espirituais que ele tinha, não continua? Quem deu o dom para ele? Só que Deus é justo e imutável. Ele deu, ele não fica tomando. Gilberto, eu vou dar isso aqui para você. Gilberto, você fez alguma coisa que não me agradou, devolve. Agora, Gilberto, você está bonzinho. Então, não, você não está bonzinho agora, devolve. Deus não é assim. A gente não lê na palavra que em Deus não tem sombra de variação? Que ele não muda? Outra coisa que tem no nosso Deus é que ele... Já me fizeram muitas vezes essa pergunta, e eu nunca tinha resposta.
E eu achei uma resposta que satisfez o meu coração. Talvez não satisfaça o seu, mas satisfez o meu. Me perguntavam por que Deus não destruiu já o diabo lá no começo, já que ele sabia que ele era mau. Justamente porque o caráter de Deus é justo, porque o caráter de Deus é imutável, porque o caráter de Deus é correto. Não é porque alguém agiu mal com ele que ele vai lá e destrói. Ele não faz isso. Ele suporta até o tempo determinado. Acabou. Ele tem um caráter correto, íntegro, sem sombra de variação. Ele não é que nem a gente, que se eu souber que amanhã alguém aqui vai me fazer mal, eu já fujo da pessoa hoje, quando ela ainda nem me fez mal. Quantos aqui teriam coragem de ser amigo de Judas? Quantos aqui teriam coragem de pegar o seu talão de cheque e o seu cartão de crédito e pôr na mão de Judas, que tirava dinheiro escondido da bolsa? Jesus sabia que ele fazia isso. Mas não tirou a bolsa da mão de Judas. Esse é o caráter do seu Deus. Mas se eu posso avaliar os falsos profetas pelos frutos que eles produzem, será que às vezes eu posso avaliar a mim mesma? E parar e perguntar, estou andando espetando os outros? Eu dou uma espetadinha. A Rosela me falou uma coisa atravessada, eu devolvi. Ai, meu marido falou aquele negócio, ele não pede para esperar a noite. Será que é uma forma de eu me avaliar? Será que eu posso parar diante dessa palavra e perguntar para mim mesmo, que espécie de fruto eu tenho produzido? Vamos abrir em Tiago. Tiago 3:11. Deixa eu abrir aqui que eu... Esse eu não colei. Geralmente eu colo os versículos tudo, gente. Esse eu não colei, então eu tenho que achar o Tiago. Tiago 3:11. Olha o alerta que Tiago dá. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E ele continua, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não se glorie, nem minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Para quem Tiago está falando? Não é para a própria igreja? Ele está conversando com alguém de fora? Não, ele está conversando com quem? Conosco. Ele está conversando com a igreja. E está dizendo para a igreja, ei, não dá para a sua boca, não dá para as suas ações serem doces e amargas ao mesmo tempo. Uma hora você fala, bendiz a Deus, na outra hora você amaldiçoa o irmão, que foi Deus que fez. Eu não posso, não tem como eu ficar fazendo isso. A gente faz isso, né? Então, a palavra de Deus muitas vezes serve para nos avaliarmos, para olharmos para nós mesmos e perguntar, que espécie de fruto tem estado em mim? Eu sou uma fonte doce e amarga?
E ele deixa muito claro, tudo está ligado aos relacionamentos. Tem inveja? Você acha que alguém tem mais do que você? Ou que está melhor que você? Tem um sentimento faccioso? Ou seja, eu sou desse grupo aqui, você é desse grupo aí, e vamos nos resolver assim. Eu não meto o bedelho no seu, você não mete a mão no meu. É facção. Quebrou o relacionamento. Mistura de água doce e amarga. Vai produzir o fruto que a gente quer? Não vai. Vamos um pouquinho mais para frente. Outro motivo porque é importante ter frutos e se avaliar por esses frutos. Porque não ter frutos é sintoma de morte espiritual. Abre em Judas, verso 12. Está lá antes do Apocalipse. É uma pagininha só. Mas, pagininha, viu? Até duas na minha. Judas 12, porque não tem capítulo, né? Pode ser 1:12 também. Judas 12 diz assim: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Com quem Judas está falando? De novo, é com a igreja. Ele está chamando a atenção do povo de Deus com relação ao seu comportamento. E ele está falando assim, olha, existem pessoas que elas são uma mancha na festa de caridade. Espera aí, essa pessoa estava em comunhão? Estava. Os irmãos fizeram uma festa, ela estava lá? Estava. Ela era participativa, ela era ativa. Mas olha uma característica dessa pessoa. Só apacenta a si mesma. Estou interessado em satisfazer o meu desejo, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, minhas necessidades, meus desejos. Está apacentando a si mesmo. Judas fala que essa pessoa também acaba sendo levada de um lado para o outro. Ela é agitada de um lado para o outro. Vem uma palavra que eu gostei, estou firme. Vem uma palavra que eu não gostei, não estou firme mais. Não é a Shirley que está falando, é a Bíblia. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar infrutífera. Na minha versão está árvores murchas. Tem uma outra versão, eu não lembro, acho que é a RA, que diz assim, árvore na época de frutificar. Esse árvore murcha aqui não significa que ela morreu. Significa que caiu as folhas, vieram as flores, houve todo o processo. Na hora que era para ela dar fruto, ela está infrutífera. Ela não produziu. Vamos andar mais um pouquinho para frente para a gente ver qual é o perfil dessa árvore infrutífera. Para nós nos avaliarmos e vermos se nós não precisamos corrigir a nossa rota diante de Deus. 16. Olha o que ele fala. Estes são murmuradores. Quem são esses infrutíferos? Eles são murmuradores. Queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências ou paixões, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando ou bajulando as pessoas por causa do interesse.
Olha o 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, vamos lá. São murmuradores. Você anda resmungando da vida? Teve um irmãozinho que eu conheci que ele falou assim, eu vou fazer um jejum de murmuração. Eu vou passar uma semana sem reclamar de absolutamente nada. Ele falou, nunca fiz um jejum que eu quebrei tanto. Jesus Cristo! Eu desafio você, faz o jejum. Não murmura por nada. Perdi o ônibus. Glória a Deus. Tem trânsito. Glória a Deus. O filho não chegou no horário. Glória a Deus. O marido não fez o que você pediu. Glória a Deus. Nós somos murmuradores, a gente tem que mudar a nossa rota. Nós precisamos mudar a nossa rota. Queixosos da sua sorte. E aqui eu tenho uma história engraçada, eu já até contei essa história aqui. Eu conheci uma senhora que ela dizia assim, ela realmente tinha uma vida regrada, não sobrava dinheiro para ela, era realmente uma vida apertadinha, justa. Mas ela tinha cama, ela tinha geladeira, ela tinha fogão, ela conseguia manter o aluguel dela em dia. Ela conseguia fazer um monte de coisinhas assim, devagarzinho. Esse ano eu pago isso, ano que vem eu pago aquilo. E assim ia, era difícil para ela. Mas ela tinha as coisas, concorda comigo? Tinha um fogão, tinha uma geladeira, tinha comida, não tinha nenhum luxo de comida, tinha comida básica, mas tinha comida. E eu conversava com ela e ela falava assim, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Mas eu falava, olha, a senhora tem uma geladeira, olha, a senhora tem um fogão, olha, mas eu não tenho nada, você não entende, não dá para eu fazer nada além disso, não dá para fazer não sei o quê, não sei o que lá. E eu sempre ouvindo ela, né? E um dia, o Jorge tem uma frase assim, a Lúcia, e quando eu falo a frase, mas é uma frase muito verdadeira. Ele fala assim, cuidado que pode ficar pior. Não reclama que pode ficar pior. E parece que é aquela história do pãozinho que cai com a manteiga virada para baixo. Vocês conhecem essa história? Pois é, parece que é desse jeito. Pois essa senhora passou por uma dificuldade que fez com que ela perdesse o que ela tinha. Então, ela perdeu a geladeira, ela ficou muito doente, as pessoas tiveram que intervir rapidamente, ela não respondia por ela. Então, realmente, foi uma situação dramática, a dessa senhora. E aí, quando eu fui falar de novo com essa senhora, depois que ela passou por essa situação dramática, adivinha o que eu escutei? Perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo que eu tinha. Ué, mas se você não tinha nada, o que você perdeu? Nada. Qual era a vida dela? Queixosa da sua sorte. Ai, mas eu não tenho marido. Ai, mas eu tenho marido. Ai, mas eu não tenho filho. Ai, mas eu tenho filho, adolescente. Ai, meu Deus. Queixoso da sua sorte. Ai, porque a igreja anda. Ai, porque a igreja não anda. Ai, porque o louvor estava bom. Ai, porque o louvor não estava bom. Ai, porque a igreja podia estar mais cheia. Ai, porque a igreja está muito cheia. Adivinha, gente. Se lotasse aqui, não tivesse cadeira para sentar, e você tivesse que pôr a bolsa no chão e ficar assim, nossa, essa igreja está cheia, a gente precisa ir para um lugar maior. Queixoso da sua sorte. Vamos nos avaliar e ver se a gente não precisa mudar coisas no nosso coração para a gente não se transformar nessa pessoa infrutífera. Andando segundo as suas concupiscências, e aqui é paixões, é aquele negócio de satisfazer sempre os meus desejos, os meus interesses, as minhas necessidades, priorizar o que é meu.
Eu vou ver, fazer aqui o que é meu primeiro, se der, aí eu vejo o que é seu. E a palavra de Deus diz para a gente sempre não olhar só para o que é nosso, mas também para o que é do outro. Eu preciso olhar para o que é do outro. Eu preciso me treinar a olhar para o que é do outro. Sabe por quê? Nós nascemos com uma natureza ruim e ela quer dominar. Criança é tão lindinha. Eu tive 4, eu sei como criança funciona. 1 aninho, um catatal desse tamanho, pega o brinquedo. É meu! Meu! E aí você tem que educar ele a não fazer dessa forma. Mas é assim que eles são. Aí tem a idade que eles mordem e beliscam. Escondido. Não fiz nada, mãe. Da onde vem isso? Está lá. Nós não somos bonzinhos por natureza, nós somos mauzinhos por natureza. E a gente tem que lidar com isso. Não pense que você é bonzinho. Eu não sou. Quero entender rapidamente isso, que eu estou destituída da glória de Deus e preciso da glória de Deus em mim. Quanto mais rápido eu entender isso, mais fácil fica. Enquanto eu achar que eu sou de natureza boazinha, ai, eu vou olhar sempre do meu lado. Se alguém me ofendeu, eu olho de qual lado? Do meu. Se alguém tomou uma atitude que eu não gostei, de qual lado eu olho? Do meu. E, principalmente, eu queria frisar esse aqui. Desculpa, minha garganta está nhanhé hoje. São os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Esses sensuais aqui, gente, não é pessoa que pratica pecado de ordem sexual. Não é isso. Esses sensuais aqui é a palavra psíquicos. Um corpo governado pela alma ou pelo instinto natural e decaído do homem. É a pessoa que é controlada pelo instinto natural do homem. Pela alma dela no aspecto carne. Daquilo que não foi restaurado por Deus. O que ela vai buscar? Os próprios interesses. E, muitas vezes, ela vai promover divisão. Denise, você não sabe o que a Rosela falou. Ela falou que você está com uma calça que não é bonita. E, dali a pouco, eu criei dissensão entre a Rosela e a Denise. E eu tiro o corpo fora e digo que eu não fiz nada. Olha, mas a pregação do Gilberto não anda muito longa, você não acha, irmã? Eu acho que a gente precisava, de repente, orar para a pregação dele ser mais curta. Tadinho do Gilberto, tem nada a ver com o Gilberto. Estou usando o Gilberto, que eu sei que ele não vai se ofender. Aí eu venho aqui com a irmã, levo esse lero com ela. Com quem que eu criei dissensão? Ela vai, da próxima vez que ela sentar para ouvir a pregação do Gilberto, ela vai sentar e vai estar tranquila? O que eu promovi? Divisão. Vamos ler o que Deus pensa a respeito dessa pessoa? Provérbios 6:19. Quanto à pregação do Gilberto, eu gosto muito. Sendo bem clara. Aprendi muito com ele pregando. Quando eu não pregava, eu só vinha para a igreja e chorava por causa das minhas dificuldades. Eu via ele pregando e eu falava, um dia eu vou ser que nem ele. Verdade, nunca contei isso para ele. Mas tenho guardado de memória muitas pregações que ele fez.
Só para deixar claro que eu não tenho nada contra as pregações do Gilberto. Fique claro e estabelecido. Versículo 19. Não, vamos ler antes aqui, o 16. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Abomina. Ou seja, não gosta nenhum, não tem como. Ele abomina esse negócio. Vamos para o 19. A testemunha falsa que profere mentiras, e se você contar, o 7º item é esse: o que semeia contendas entre irmãos. Eu acho que a gente não quer se colocar na posição de abominável. Mas Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. Então, se a gente, sem querer, acaba fazendo isso, ou se eu estou tão magoada, vamos supor que eu estivesse tão magoada com a Denise que eu não conseguisse encarar a Denise de frente. Eu vou procurar alguém para orar comigo, para me ajudar, para resolver o meu mau sentimento, a minha ira, o meu ressentimento, para aí eu poder, junto com essa irmã, ou junto com esse irmão que lidou comigo, ir conversar com a Denise e resolver o meu problema com ela. Causei alguma divisão? Não. Agora, se eu estou magoada com a Denise e vou para a Rosela, fala assim, o cabelo da Denise hoje não está bonito, porque quando a gente está chateado com alguém, a gente acha defeito em tudo, né? Já repararam isso? Estou chateada com a pessoa, o cabelo não está bom, a roupa não está boa, a voz dela me irrita, porque ela põe a mão assim e não é bom, ela devia pôr a mão assim. Tudo irrita. E a gente diz, não, eu já perdoei. Ah, é? Porque o fulano te irrita ainda. Faz favor, meu irmão, vai dobrar o joelho e vai conversar com Deus. É sério. Tem alguém aqui que está precisando ouvir isso. Não sei quem é, Deus não me mostra. Mas vai dobrar o seu joelho e vai se acertar com Deus. Se a pessoa está te irritando, se o que ela faz te irrita, você está com mágoa. Você está magoado. Vai resolver. Procura alguém para resolver. E um só, não é a torcida do Corinthians. Amém? É uma pessoa para orar com você, para pôr você no eixo e que não vai cair na armadilha de ficar magoada junto com você. Que tenha maturidade suficiente para não se magoar junto. Resolve. Outra coisa que é muito séria é a gente tentar fazer a obra com a nossa carne. Não vai produzir fruto. Não precisa abrir. Está em Romanos 7, 4 a 5, depois vocês podem ler. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, eu recebi de Deus para frutificar para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, ela vinha, entrava em mim, e eu trabalhava com ela e frutificava para a morte. Eu não consigo fazer a obra de Deus usando a minha carne. Vai produzir morte. Vai ser frustrante. Eu posso, por exemplo, ser gentil por um tempo. Eu tenho que ser gentil, então eu vou ser gentil. Rosela, você é tão linda, tão amorosa. Não vai durar muito tempo, gente. A hora que alguma coisa não der certo, eu vou cascar os cascos na Rosela.
Porque eu estou fazendo com o quê? Com a carne. Eu pego um negócio para fazer, tenho que fazer esse negócio. Queria não ter que fazer. Estou fazendo com a força de quem? Carne. Carne não tem força por si só. Carne não tem força para perdoar ninguém, gente, mas não tem mesmo. Ela quer matar o sujeito. Ela não quer perdoar o sujeito. Carne não tem força para ter paciência. Carne não anda a segunda milha. Ela fala assim, você que ande comigo. Carne não tem força para andar a segunda milha. Carne não tem força para olhar para a igreja e dizer, olha, esse momento a igreja não está boa, mas eu vou orar. Em vez de ficar, mas a culpa é desse. Não, a culpa é daquele. Não, a culpa é disso, a culpa é daquele outro, a culpa é de não sei quem. A carne não para orar. Ela para procurar um culpado. A carne não para dizer, ei, e a minha parte nisso? O que eu estou fazendo para melhorar? Ela fala, aquele não está fazendo isso, aquele não está fazendo isso, aquele não está fazendo isso. Essa é a carne. A obra de Deus não vai ser produzida com a carne. Não tenta. Você vai sair arrebentado. A gente precisa de Deus para produzir a obra dele. Porque, às vezes, o embate é pesado. Quando eu estou fazendo a obra de Deus, adivinha quando você sofre ataque de pessoas assim, estou orando por, vamos supor, vamos fazer de conta que meu marido não é convertido e meus filhos não são convertidos. Começa a orar por eles. De quem é que eu recebo mais ataque? Deles. Ótimo, tem os irmãos intercedendo, porque eles já levaram alguma bronca, eles estão sabendo que é com eles o negócio, né? A gente começa a orar, é automático, parece que a pessoa se vira contra a gente. É começar a orar. Se eu comecei a orar pela carne, eu vou resistir? Não. Então, se você desistiu, começa direito agora. Fala assim, Senhor, entendi por que eu desisti naquela época. É porque eu comecei assim meio que pela carne, eu estava tentando levar as coisas no meu braço, na minha força. Então, agora eu vou orar do jeito certo. Senhor, me ajuda porque eu quero fazer a tua obra. Me guia, me orienta. Eu não quero fazer com a minha força, nem com o meu poder. Eu quero fazer com a tua força e com o teu poder. Então, a carne produz fruto para Deus? Não, ela é incapaz disso. Então, se não tem fruto, eu tenho que me avaliar. Abre em Judas de novo. Antes do Apocalipse, verso 20. Judas diz assim, vós, porém, amados, ele fala antes daqueles que eu citei, dos murmuradores, dos queixosos, dos que andam segundo as suas paixões, e em seguida ele fala. E eu quero que você escute isso como se ele estivesse falando para você. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação
imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Queridos, guardem-se no amor de Deus. Você vê que alguém na igreja, alguém do corpo de Cristo está se desviando? Compadeça-se. Salve essa pessoa. Arrebata ela como se você estivesse arrebatando ela do fogo. Esse compadecer-se é um significado geral. No geral, significa ter misericórdia ou compaixão de uma pessoa em circunstância de infelicidade. Mas também é um desejo ativo de remover essas misérias. Então, se está vendo alguém no erro, compadeça-se. Tenha um desejo ativo de tirar essa pessoa dessa situação. Eu não vou conseguir com todos. Não, não vai, mas com quem está perto? Quando a gente entrou para essa campanha de frutos, na verdade é isso. Quando eu coloco o nominho aqui, eu não tenho só intercessão, mas eu tenho um desejo ativo que me leva a orar. Eu tenho um desejo ativo que me leva a jejuar. Eu tenho um desejo ativo de que essas pessoas possam beber da água da vida e possam nunca mais ter sede. Então, tem alguém perto de você falhando? Compadeça-se. Guarde-se envolvido no amor de Deus. Creia no quanto Deus te ama e no quanto Ele é amor. Deixa Ele te envolver nesse amor. E compadeça-se. Outro motivo de produzir fruto é porque Jesus tem fome. Ele tem fome. O meu pai, uma vez, ele plantou uma amoreira. A amoreira chegou em casa assim, era não é broto, já era uma muda. E aí ele plantou a amoreira lá no fundo do quintal, e a gente viu a amoreira crescer, ficou bonitona. Só que quando chegou na época de dar frutos, acontecia o seguinte: os frutos ficavam, a árvore ficava cheinha, 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 cheinha. E aí, quando ela ficava verdinha, ia passar para outra fase, quando ela ia passar para outra fase, ela secava e caía tudo. Meu pai olhou, não conhecia, ele morou sempre em sítio, mas ele falou assim: bom, não entendo muito de amoreira, deixa mais um ano, porque pode ser que seja o primeiro ano dela, ela não está produzindo. Escava, põe adubo, faz aqueles negócios que tem que fazer sempre, vamos ver no ano que vem. No ano que vem começou de novo, ficou cheinha. Aí a gente falou: agora dessa vez vai. Dali a pouco começou a secar tudo de novo e cair tudo de novo. Aí meu pai olhou e falou assim: não vai dar para comer dessa amoreira, essa é uma amoreira braba. Jesus, quando ele passou pela figueira, na parábola da figueira, ele passou por ela desejando comer. Porque existia uma expectativa em Deus. Ele plantou, ele adubou, existia uma expectativa. Abre em Isaías 6, no verso 1. E aí a gente volta para a história da figueira, que a gente vai entender melhor. Isaías 6, verso 1. E acho que eu peguei errado. Peguei errado mesmo. Vou ficar devendo. Eu vou ler aqui porque eu não estou achando onde é a referência. Deixa eu ver se é o 61. Não é. Vou ficar devendo. Se alguém achar a referência,
conta para mim. Eu realmente errei aqui. 5:1. Vamos lá. Este foi uma falha técnica, porque eu não conferi essa. Olha que lindo. É esse mesmo. 5:1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Havia uma expectativa em Deus sobre comer do que ele havia plantado. E ele pede ao próprio povo, julgue entre eu e a minha plantação, julgue entre eu e a minha vinha. Havia alguma coisa mais que eu pudesse fazer? Havia algo mais que eu pudesse fazer? Naquele momento, quando Jesus passou pela figueira, ele era o Deus encarnado, que veio para estar com os homens. E a figueira é um simbolismo de Israel também, e simboliza paz e esperança também. Quando ele passou ali esperando ver fruto, o que ele viu? Ele não viu, ele viu opressão. Ele viu injustiça. Ele viu uma balança que pesava de dois jeitos. Se você é meu amigo, eu peso correto. Se você não é meu amigo, eu descasco, tiro uma parte sua. Não faziam coisas justas. Oprimiam o que era inocente, cobravam usura dos irmãos, escravizavam os irmãos e nos soltavam no ano que era para ser solto. Ele viu muitas coisas erradas. O que Deus esperava? Deus esperava justiça. Não a nossa justiça, aquela justiça que diz, mas o fulano está fazendo errado. Não é essa. Mas a justiça de ser longânimo, de ser paciente, de ser temperante. Ele esperava ver justiça e ele não viu. Aquela figueira simboliza o que Jesus não viu. Ele esperava comer, ele teve fome. Você já pensou alguma vez que você poderia alimentar Deus? E que Ele gosta da ideia de poder comer de você? Que Ele escava em volta de você, Ele aduba, Ele rega, para poder ir lá e comer de você? Então, nós precisamos produzir frutos. Porque Jesus vai balançar ali nas nossas folhas e falar, o Gilberto tem um figuinho bom aqui para mim. Ai, olha, Denise, tem um cacho de uva. Vou pegar aqui. E, por último, porque é sinal de uma espiritualidade saudável. Abre em Ezequiel 47.
Ezequiel 47. Espera aí. Ele diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa. Ezequiel tinha sido levado por Deus em visões, e Deus tinha falado para ele: mede o templo. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E aqui mais na frente, quer ver? Cadê? No 5, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Ele fala que o ribeiro vai aumentando, primeiro pelo tornozelo, depois pelo joelho, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Essas árvores que ele estava plantada, lá no último, no 12, ele diz assim: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Ele fala de um rio e de árvores plantadas ao redor de um rio. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele disse que ele era quem? Que ele tinha o quê para dar? Águas vivas. Eu entendo que esse rio é o próprio Cristo. E a palavra de Deus fala muitas vezes: o justo será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. E aqui ele está afirmando o seguinte: essa árvore plantada junto a esse ribeiro, a folha dela é remédio. O fruto dela sustenta as nações. Vamos ler mais um texto. Salmo 92. Verso 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Querido, você é uma árvore plantada junto a um ribeiro. Jesus Cristo é o ribeiro e nós somos árvores. As nossas folhas são remédio. O nosso fruto alimenta. É isso que Deus desejou que nós fôssemos. Ah, mas espera aí, quando é que eu alimento? Quando aquela pessoa vem e precisa ouvir uma palavra, você vai falar para ela o quê?
para anunciarem que o Senhor é reto. Para falar uma palavra para essa pessoa. Então, as minhas folhas curam. A minha palavra é para curar. O meu toque é para curar. As minhas ações são para curar. Porque eu estou plantada junto a um ribeiro de águas. E não importa a idade. No Salmo 92, a gente vê que vai fazer até quando for velho. Até quando tiver muita idade. Ainda vai produzir folhas. Tem um outro texto que diz assim, ainda na época da sequidão, quando for período de sequidão, ela não deixará de produzir o seu fruto. Então, se nós nos colocarmos no ribeiro de água que é Cristo, nem no ano de sequidão a gente deixa de dar fruto. Nem quando está tudo ruim dentro de casa. Nem quando tudo não está andando do jeito que era para andar, porque Deus não prometeu que tudo ia andar certinho. Deus não disse assim, não vão ter aflições. Ele falou, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus tem uma expectativa em nós dessa produção de frutos. Porque Ele tem pequeninos que Ele quer mandar até a gente para que comam da gente. Comam do nosso relacionamento, comam das nossas ações, sejam curados pelas folhas nossas que vão ser depositadas sobre eles, ou que vão ser feito um chá para curar eles. Há uma expectativa de Deus em cima de nós. E eu entendo que Deus fez acontecer essa campanha para que a gente atentasse para isso, para que a gente olhasse para isso e visse essas coisas. E não é o pastor, isso eu tenho falado muito, não é o pastor que vai curar, é você. Eu provo para você isso. Domingo que vem tem ceia, não tem? Eu vou pedir que o Espírito Santo lembre vocês. O que a gente come na ceia? O vinho, bebe o vinho e come o pão. O pão representa o quê? Quem é o corpo de Cristo? Quem é para ser comido? Quem é para ser partido em favor de muitos? Cada um de nós é para ser partido em favor de muitos. E o Espírito Santo, às vezes, parte a gente pelas aflições que a gente passa. O Espírito Santo, às vezes, parte a gente quando a gente tem que se dobrar e pedir perdão. Ele parte a gente quando a gente diz, tá, Deus, eu fiz até agora do meu jeito, mas eu vou ficar quieto e decidir fazer do seu jeito. Porque eu quero ser como uma árvore plantada no ribeiro de água e eu quero ser curador. Eu quero que as pessoas encostem em mim e sejam curadas. E sejam saradas. Vamos nos colocar de pé? Eu não vou fazer apelo, eu vou só orar. E cada um coloque o seu coração diante de Deus. Você sabe as coisas do que eu falei que bateram aí, que precisam de ajuste. Você sabe das coisas que já estão certas. E aquilo que a gente nem sabe que está errado em nós, a gente pode pedir para Deus, Deus, me revela o que está oculto e o que eu não tenho visto. Essa é uma oração que a gente pode fazer sempre. Deus, mostra para mim o que eu não estou vendo, o que está errado em mim e que eu preciso corrigir. Porque Deus espera encostar em você e pegar frutos. Porque Ele fez o que Ele precisava fazer. Ele enviou o Filho dele.
E se tiver mais alguma coisa que ele precisa fazer, Paulo afirma para a gente, aquele que deu o Filho não nos dará conjuntamente todas as riquezas, tudo o que é necessário, em todos os aspectos. Pai querido, essa foi uma palavra para nós meditarmos em como temos sido. Pai, se temos sido murmuradores, queixosos da nossa sorte, reclamando, Senhor Jesus, se temos buscado só nossos próprios interesses, se sem perceber causamos divisões, causamos dissensões, nós queremos nos apresentar diante de Ti e pedir perdão. E pedir, Senhor, que o Senhor nos pode mais um pouco, que o Senhor escave a terra ao redor de nós mais um pouco, que o Senhor adube ao redor de nós mais um pouco, Senhor. Para que a seiva que já tem em Ti possa fluir naturalmente em nós, possa corrigir a nossa vida. Senhor, nós não somos perfeitos e nós sabemos disso, mas nós queremos prosseguir para o alvo. Pai, naquilo que temos feito, que já tem sido bom, fortalece, aumenta, Senhor, em nós essa capacidade. E, Senhor, queremos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro. Pai, queremos que a nossa folha cure, queremos que os nossos frutos alimentem, queremos ser sombra para a alma aflita, queremos ser palavra de consolo para a alma que está desorientada, queremos ser remédio para aquele que tem dúvidas a respeito da própria existência. Queremos poder dizer para eles, existe um Deus que é reto, existe um Deus que tem um caráter imutável, existe um Deus que fez os céus, as estrelas e fez o universo. Existe um Deus que gosta de fazer as coisas coloridas, com características diferentes. Existe um Deus que é justo e santo. Existe um Deus que é amor e, ao mesmo tempo, é justo. Queremos poder dizer isso às pessoas. Queremos que o nosso toque seja um toque curador. Queremos que o nosso olhar seja um olhar curador e transformador, Senhor. Pai, queremos te pedir por essa campanha dos frutos, Senhor. Pai, esse é um primeiro movimento nosso na direção daquilo que o Senhor já queria, na direção daquilo que o Senhor já desejava. Pai, essas vidas, todas elas que estão escritas aqui, estão no teu coração. A tua palavra diz que o teu desejo é que todos se salvem. Que todos se salvem, que todos te conheçam. Então, Pai, queremos pedir por essas pessoas que nós colocamos aqui, Senhor Jesus. Pai, estende os nossos galhos, Senhor Jesus, e aumenta em nós a tua seiva, Senhor Jesus. Aumenta em nós a produção do teu fruto, para que nós sejamos a comida, Senhor, que eles precisam. Pai, aumenta em nós a verdade de que nós somos o pão que eles precisam, que somos nós que vamos estar na sua mão para o Senhor partir e dizer, esse é o meu corpo partido por vós, em amor de muitos. Pai, nós somos o teu pão, nós somos a tua comida aqui. Queremos ser que quando as pessoas comerem de nós, elas tenham vida eterna. Porque elas não estão comendo de nós, elas estão comendo daquele que é a videira verdadeira, que está em nós. Pai, sobre os meus irmãos que não estão se sentindo fortes nesse momento, olham para si mesmos e dizem, mas eu não sou essa videira, eu não sinto que eu curo as pessoas por onde eu passo. Pai, toca neles. Toca neles e diz bem fundo no coração deles, ei, você faz porque você permanece em mim. É porque eu permaneço em você e você permanece em mim que você faz. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Se relacione comigo. Permaneça em mim.
Pai, faz com que essa palavra fique fundo no coração deles. E eles entendam que é o Senhor fazendo através deles. Senhor, abençoa-nos. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos gás para orar com mais afinco, com mais desejo, por cada nome que está escrito aqui, por cada nome que nós temos pedido. E eu peço também, Senhor, talvez as pessoas tenham pensado em nomes e estejam orando por nomes e nem puseram a frutinha aqui. Mas até por esse, Senhor, que puseram pela fé, que puseram dizendo assim, Senhor, considera que o meu fruto esteja aqui. Então, Pai, eu peço por todos esses. Senhor, que venha uma grande colheita, que venha, Senhor, uma grande transformação sobre essas vidas. Nós dizemos a eles, existe um Deus que é reto, existe um Deus que é reto, existe um Deus que é poderoso. Senhor, não nos deixe desanimar. Senhor, não nos deixe em nenhum momento achar que é só uma campanha. Existe oração. E a tua palavra diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justos não por causa de nós mesmos. Nós somos justos por causa do sangue de Cristo. É Ele que nos justifica. Então, por isso nós podemos orar. E por isso nós podemos crer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E, Senhor, é isso que temos feito aqui. E nós declaramos vida sobre essas vidas. Uma vida transformadora. Em nome de Jesus. Amém.